Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando nesse vídeo sobre jejum, de como executar o jejum. Eu vou estar trazendo algumas estratégias de como você pode jejuar, trazendo algumas dicas e conselhos espirituais para a sua edificação espiritual. Se você quer aprender como jejuar corretamente e receber conselhos espirituais acerca do mundo espiritual, fica nesse vídeo até o final, porque esse vídeo será para a sua edificação espiritual. Primeiramente, eu quero estar trazendo lá no livro de Marcos, capítulo 2, e verso 19 e 20, que vai dizer: E Jesus lhes disse: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e naqueles dias jejuarão. Então, esse versículo é muito claro. Enquanto Jesus estava com os discípulos não poderiam jejuar, porque o próprio Jesus Cristo era o combustível, eles ainda estavam em aprendizado, eles estavam em treinamento espiritual juntamente com o Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor Jesus fosse ressuscitado e voltasse para o céu, naqueles dias os seus discípulos terão que jejuar. Ou seja, Jesus não está mais presente na terra, então você precisa jejuar. Os seus discípulos precisam jejuar. Assim como os seus discípulos deram um exemplo, quando o esposo foi tirado, que foi Jesus Cristo, ele foi ressuscitado e voltou para o céu. Então os discípulos, eles deram continuidade às obras do Senhor Jesus Cristo. E para que eles dessem continuidade, eles precisavam jejuar. Eu vou trazer aqui algumas dicas de como você pode jejuar, lembrando que o jejum ele é muito importante e não adianta você tentar abrir o jejum depois de você ter comido algo. Então, o jejum você precisa abrir pela manhã e você vai determinar o horário que você vai entregar. Ou seja, os horários, as horas que você vai estar em jejum será determinada por você. Por exemplo, alguém abre o jejum durante 6 horas da manhã e entrega meio-dia. É você que vai determinar o seu horário, porque cada pessoa tem uma saúde diferente, cada pessoa tem um corpo diferente. Algumas pessoas vão conseguir jejuar mais porque elas já estão acostumadas em ter uma vida de jejum. Outras pessoas, por serem novas convertidas, não vão conseguir jejuar tanto, mas vai depender da saúde de cada pessoa. Então, por isso que eu digo aqui, não sou eu que determino até que horário você vai jejuar, é você que vai determinar até que horário você vai jejuar. Dentro do jejum você não pode comer e nem beber, porque o jejum é espiritual. Então você vai beber a água da vida, a água da palavra, você vai se alimentar da palavra, então você vai buscar a Deus durante esse período. E muitas pessoas pensam que, pelo fato de abrir-se um jejum, elas podem comer algo antes de abrir o jejum, mas isso é totalmente errado. Então, se você está pensando que você pode almoçar e depois do almoço você abrir um jejum, você está totalmente errado. Você estará fazendo um sacrifício de tolo. Por isso que o jejum você deve abrir pela manhã, porque durante a noite inteira, a madrugada inteira, você não comeu e não bebeu. Então, para você que vai abrir um jejum no outro dia pela manhã, durante a madrugada, você não pode comer e nem beber. Agora eu vou dar uma dica para as pessoas que tomam remédio controlado, que têm problemas graves de saúde, que foi diagnosticada pelos médicos que ela não pode fazer jejum, ela não pode ficar sem comer por causa da sua saúde. Então, a dica que eu dou para essas pessoas é que elas acordem muito cedo, por volta das 4 da manhã, e essas pessoas vêm abrir um jejum das 4 da manhã até as 6 ou 7 da manhã. Durante esse período, essa pessoa vai orar e vai ler a palavra de Deus. É um pequeno jejum. Essa pessoa não vai jejuar intensamente, porque ela precisa tomar o seu remédio, ela precisa cuidar da sua saúde, se alimentar. E quando ela entregar o seu jejum nas 6 da manhã ou 7 da manhã, ela vai tomar o seu remédio e vai se alimentar normalmente. Então, é como se isso fosse uma consagração, um pequeno jejum,
e Deus vai entender a sua situação, porque, no entanto, você não pode jejuar por causa da sua saúde. Então, é a dica que eu dou, o conselho que eu dou para essas pessoas. Então, quando alguém está nessa situação, ela deve aplicar a sua vida muito em oração. Não somente dessa forma que eu trouxe o exemplo a você, mas você também pode orar 3 vezes ao dia, você pode aplicar a sua vida em oração, porque o Senhor vai entender a sua situação. E para as pessoas que tomam algum medicamento, mas nesse caso essas pessoas não têm problema grave de saúde, então elas não vão ter problema se elas jejuarem. Essas pessoas que tomam aqueles medicamentos que são fracos e ela não foi diagnosticada pelo médico, ela não pode ficar sem comer. São pessoas que têm a saúde normal, mas que porém tomam algum medicamento para pressão, algo parecido. Então essa pessoa não tem problema grave de saúde. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai acordar bem cedo, umas 4 da manhã, e ela vai tomar esse remédio que ela toma pela manhã. Se uma pessoa toma, por exemplo, um remédio 3 vezes ao dia, então pela manhã ela tem que tomar, durante meio-dia ela tem que tomar, durante a tarde e durante a noite. Essa pessoa ela vai acordar bem antes de abrir o jejum, vai tomar o seu remédio com um pouquinho de água, e essa pessoa vai esperar umas 2 horas ou 1 hora, ou seja, ela vai tomar esse remédio 1 hora antes de abrir o jejum. Ela vai jejuar até o período em que ela tem que tomar novamente o seu remédio. Então, se é uma pessoa que toma um remédio 3 vezes ao dia, essa pessoa vai tomar o seu remédio 1 hora ou 2 horas antes de abrir o jejum pela manhã, bem cedinho, e ela vai até meio-dia. Por exemplo, se ela toma um remédio meio-dia, ela entrega o jejum meio-dia e toma o seu remédio normalmente, para que não venha atrapalhar o jejum, porque quando você está dentro do jejum, você não pode comer nem beber. O remédio, ele não alimenta a sua carne, a não ser que você consiga tomar o seu remédio sem tomar água. Então, pelo fato da água, a pessoa não pode tomar remédio com o jejum aberto, ou seja, dentro do jejum. Então, por isso que seria eficaz que a pessoa entregasse o jejum antes de ela tomar o remédio. E ela iniciasse o jejum depois de ter tomado o remédio com um pouquinho de água. Porque Deus vai entender nessa situação, porque a pessoa precisa tomar os seus medicamentos, e o Senhor vai entender também a sua situação. Então você precisa ter sabedoria e estratégia da parte de Deus. Outra coisa muito importante, o jejum, você abre um jejum, fala para Deus que você está abrindo o jejum, e nesse jejum você também apresenta um propósito. Você vai falar com Deus: Deus, eu abro esse jejum e é para esse propósito. Você vai apresentar o seu propósito. Então você não pode jejuar sem propósito, você precisa ter um propósito. Se você está buscando sua libertação, então é para a sua libertação. Qual área da sua libertação que você está buscando? Apresente a Deus. Qual situação que você vai apresentar aquele jejum? É para revestimento espiritual? É para fortalecimento espiritual? Fortalecimento espiritual e revestimento espiritual? Você vai escolher o seu propósito e vai apresentar assim que você abrir o seu propósito de jejum para o Senhor em oração. Durante o jejum você tem que orar. Você tem que dedicar o máximo do seu tempo ao Senhor, você tem que orar, você tem que meditar a palavra, não é somente ler a palavra, você tem que sentir a palavra, respirar a palavra, mergulhar na palavra. Você tem que entrar na história, você tem que entrar na palavra e viver aquele versículo. Você precisa viver aquele versículo dentro de si. Isso se chama meditar. É quando você mergulha na palavra de Deus e você basta viver aquilo que está escrito. Você começa a se colocar no lugar daquela pessoa, ou seja, quando você lê uma passagem, você começa a se colocar naquela situação. E isso se chama meditar. Você medita na palavra de Deus, e quando você medita, você está mastigando esse alimento, porque a palavra de Deus você precisa mastigar, assim como um alimento sólido, um alimento material. Se você não mastigar, você não vai liberar os nutrientes que aquele alimento tem. A palavra de Deus é da mesma forma, você precisa mastigar, que se chama meditar, mergulhar, sentir a palavra de Deus, meditar nela o tempo inteiro, e ela vai liberar os seus nutrientes essenciais para a sua vida espiritual. Para você alcançar algo espiritual no mundo espiritual através do jejum, você tem que perseverar. Porque tem muitas pessoas que elas começam, mas elas param.
Então existem pessoas que elas não perseveram no jejum e na oração. Você está buscando algo da parte de Deus, você tem que primeiramente perseverar em Deus. E uma coisa muito importante que muitas pessoas estão fazendo de errado é que elas se preocupam em buscar primeiramente em Deus coisas terrenas, coisas materiais. Tem pessoas que abrem propósito de jejum para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, mas o espiritual as pessoas esquecem. E não é dessa forma que Deus trabalha. Você deve se atentar primeiramente para o espiritual. Então, o propósito de jejum é exatamente pro espiritual. Você não deve se preocupar com a sua vida material, as coisas terrenas. Você primeiramente deve se preocupar com a sua condição espiritual, com a sua alma, com a sua situação espiritual. Então os propósitos serão para a sua vida espiritual. Você sabe por que eu falo isso? Porque Salomão, ele respondeu uma pergunta que Deus tinha feito para ele. E dentro desse diálogo que Salomão teve com Deus, Deus perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dou? E Salomão, primeiramente, ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele sabia que a sabedoria poderia salvar a sua alma. A sabedoria daria estratégia para Salomão vencer o diabo. A sabedoria daria para Salomão entender os mistérios espirituais, a palavra de Deus. Então, ele recebeu a sabedoria, mas Deus também acrescentou as riquezas. Salomão não pediu riquezas, mas Deus deu, porque Deus viu no coração dele o principal interesse, que não estava em buscar coisas terrenas, mas coisas espirituais, a sabedoria espiritual. Então, se você busca a Deus coisas somente espiritual, pode ter certeza que aquilo que você está necessitando na sua vida terrena, Deus vai entregar. Porque se você primeiramente está pedindo sabedoria para Deus, está buscando as coisas espirituais, Deus vai se responsabilizar pelas coisas terrenas que você precisa para viver aqui. E o que acontece quando a pessoa busca primeiramente as coisas espirituais nas suas orações? Ela recebe graça, ela recebe misericórdia, ela recebe poder, ela recebe unção, ela recebe dons espirituais e ainda mais, aquilo que ela não pediu, Deus acrescentou. Aquilo que ela precisava para se alimentar, para vestir, Deus acrescentou com grande grado. Deus acrescentou com grande parte, porque a pessoa está pedindo sabedoria, ela está pedindo algo espiritual e Deus conhece o homem quando ele tem interesse pelas coisas espirituais. Por isso Deus valoriza e Deus abençoa aquela pessoa em outras áreas também. Porque tem pessoas que ficam sobrecarregadas. Elas querem orar por uma pessoa, querem orar por outra. Na sua oração, elas oram mais pelos outros do que por si próprio, pela sua vida espiritual própria. E não é dessa forma que Deus se agrada. Deus não te obriga a orar por tantas pessoas se você está necessitado de oração, se você precisa de uma mudança na sua vida espiritual. Você que está enfraquecido espiritualmente, você que está em uma situação deplorável espiritualmente, você que está sendo uma pessoa miserável espiritualmente, você está precisando de ajuda e você a todo tempo, em todas as suas orações, em vez de você orar para a sua vida espiritual, para Deus quebrar as maldições, para Deus te libertar, para Deus te renovar, para Deus te batizar, para Deus derramar poder na sua vida, para Deus te dar conhecimento, te dar sabedoria, te dar estratégia, a pessoa não ora. Ela quer orar por fulano que está com problema. Muitas das vezes aquele fulano, ele não quer nada com Deus, mas a pessoa vai lá como enxerida e fica orando pelaquela pessoa, apresentando ela em oração e você se esquece de você mesma. Você precisa entender, se você não estiver bem espiritualmente, para dar ajuda espiritual para as pessoas, Deus não vai se agradar disso. Porque para você amar ao próximo, você precisa primeiramente amar a si mesmo, amar a sua vida espiritual, amar a sua alma, porque você é uma alma. Então, quando você cuida da sua vida espiritual, quando você está com a vida espiritual bem, quando você recebeu a autoridade de Deus e você se encontra em uma situação boa, uma vida íntima com Deus, agora sim você pode ajudar as pessoas. E aquelas pessoas a qual Deus te dá a direção.
Porque nem todas as pessoas Deus vai permitir você orar, você vai permitir expulsar demônio, porque existem pessoas que não querem compromisso com Deus. E essas pessoas Deus não pede para que ore, porque elas, você vai estar pegando peso, você vai estar pegando prova, você vai estar pegando batalha, e não vai valer a pena, porque a pessoa não quer nada com Deus. Então para de pegar prova de outras pessoas. Tem pessoas aqui que estão assistindo este vídeo, que você pega problema de outras pessoas, você pega provas de outras pessoas, e você não está capacitado, você não está aguentando nem carregar a sua própria cruz, você não consegue aguentar a sua própria prova, mas quer pegar prova de fulano, quer pegar prova de ciclano, e você mesmo está precisando de ajuda, está precisando de socorro espiritual. Para com isso, porque Deus não se agrada disso. Para você estender a tua mão, para você entrar em uma batalha por alguém, você precisa estar bem espiritualmente. Porque Deus não se agrada disso, é você que está precisando de ajuda. Então, ore por você, ore pela sua vida espiritual primeiro, para depois você orar por outras pessoas. Porque existem pessoas que elas querem andar montadas em outras. Vê uma pessoa que ora, vê uma mulher que ora, um homem que ora, aí a pessoa quer montar nas costas dele. Quer pegar carona na oração, quer pegar carona para ir para o arrebatamento. Mas ela mesma, ela não quer nem saber de coisa espiritual. O importante é que a irmã revele, é que o irmão revele, porque a irmã parece que Deus atende a oração dela, o irmão também, mas a minha Deus não vai atender. Então tem pessoas que pensam dessa forma. Elas mesmo não querem se posicionar no mundo espiritual, não querem entrar na batalha, não querem guerrear, mas querem pegar carona nas orações dos outros. Então, Deus não se agrada disso. Então, se você é uma pessoa espiritual, você está buscando pela sua vida espiritual, peça sabedoria a Deus, peça direção a Deus. Não é todas as pessoas que Deus vai permitir que você venha orar por ela, estender sua mão por ela, porque Deus sabe a sua situação espiritual. Não fique pegando prova dos outros, batalha de pessoas, situações e problemas de outras pessoas que muitas das vezes elas são rebeldes, não querem compromisso com Deus, e você não é obrigado a pegar provas de outras pessoas. É somente as pessoas que Deus te direcionar, pessoas que realmente querem ajuda, pessoas que realmente querem mudar de vida, pessoas que realmente querem conseguir em Cristo uma vida espiritual completa, pessoas que realmente querem compromisso com Deus. Essas sim, você deve estender sua mão, você deve orar por elas. Porque quando o crente ele aprende sozinho, ele se torna mais forte. Porque quem é paparicado, adulado, se torna um crente fraco. Toda pessoa que é adulada, paparicada, é a pessoa que é elogiada, ela se torna uma pessoa fraca. Porque ela não aguenta a prova, ela não aguenta trabalhar sozinha, ser provada sozinha, batalhar sozinha. Ela não consegue adquirir sabedoria sozinha através de Deus, através da sua busca a Deus, porque ela é paparicada. E a pessoa que é paparicada, adulada, ela está encostada em alguém. A todo tempo essa pessoa precisa de um encosto, porque ela quer ser paparicada, quer ser adulada. Mas quem realmente é soldado de Cristo sabe que você, muitas das vezes, você vai ter que batalhar sozinho. Você vai ter que guerrear sozinho. Então o jejum e a oração não é para pessoas pirracentas, crentes pirracentos, pessoas que dependem de adulação, pessoas que precisam primeiramente ser paparicadas para fazer um jejum, pessoas que precisam de um ensino dos pais que são crentes. Então quem caminha sozinho, ele aprende mais da parte de Deus. Se você não teve alguém para te ensinar a batalhar espiritualmente, se você não teve alguém para te ensinar como caminhar no evangelho, entenda uma coisa, existe um Deus que é dono de toda a sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Então você deve perseverar na sua busca a Deus pelas coisas espirituais. Então para você manter uma vida de jejum, persevere e coloque em prática essas estratégias. Se você tem dúvida de algo, peça sabedoria a Deus. Peça estratégia de Deus, como você pode enfrentar essa situação, como você pode caminhar, enfrentar essa batalha, essa guerra. Peça primeiramente sabedoria a Deus de como batalhar, de como guerrear.
Aí muitas das vezes você pensa, não, mas o meu familiar está precisando de oração, minha vida material está assim, a situação está complicada. Esquece as outras áreas. Busque somente o espiritual, porque o resto Deus irá prover. Amém? Essas foram as palavras que o Senhor me concedeu. Se você está aqui, recebe o cajado da parte de Deus. Você mesmo estava enfrentando um problema espiritual, você não estava aguentando o seu problema, a sua cruz, e você estava pegando prova por aí, querendo sair orando por todo mundo, para pessoas sem compromisso com Deus, que não está nem aí para a palavra de Deus. Presta atenção naquilo que Deus falou, porque Deus não se agrada disso. O importante é que quem tenha compromisso, corra atrás dele, busque a ele. E aquele que ainda está na presença de Deus e precisa de um milagre em qualquer área da sua vida, busque primeiro a sabedoria, busque primeiro o espiritual. Porque além da sabedoria e do espiritual, Deus vai te entregar, mas as outras coisas também serão acrescentadas em sua vida. Amém? Se esse vídeo te edificou, não se esquece de deixar o seu like. Que Deus abençoe.